Por que os crimes de guerra acontecem e como evitá-los? Então, normalmente a gente acredita que, não só crimes de guerra, porque a gente sempre querendo puxar para a nossa realidade. Então, vamos falar de crime de guerra e violações de conduta. O que é a violação de conduta? É a negligência intencional, ou seja, com dolo, né? Porque senão vira dano colateral. É a violação de preceitos legais, éticos, morais. Tá? Por que isso acontece? Normalmente a gente acha que é um problema de prescrição legal, é um problema de disciplina e de treinamento. É lógico que a prescrição legal, a disciplina, o treinamento são muito importantes, mas foi aquilo que eu já falei anteriormente. O que leva a uma violação de conduta não é somente isso. Existe uma série de fatores ambientais que contribuem para essas violações de conduta. Vou até citar um negócio interessante, né? Em 1973, um professor da Universidade de Stanford, professor de psicologia, chamado Philip Zimbardo, ele tem até um livro chamado Efeito Lúcifer. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livro. É um trabalho interessante. Em 1973, ele fez um experimento, chama Stanford Prison Experiment, ou seja, experimento da prisão de Stanford. Né? Ele pegou um espaço na universidade e criou ali como se fosse um cárcere, como se fosse uma prisão. E reuniu uma quantidade ali de voluntários. Olha que interessante isso, cara. Aí ele reuniu aqueles voluntários e aleatoriamente ele separou quem ia ser policial e quem ia ser detento. E ele marcou um determinado dia, se eu não me engano da semana, acho que foi um domingo, não sei que dia que foi, acertou com a polícia local, a polícia foi lá, prendeu os caras na casa, etc., levou para a prisão e começou a fazer o experimento deles. E para surpresa deles, em muito pouco tempo, o comportamento, tanto dos policiais, né, dos alunos policiais, quanto dos alunos detentos, se degenerou muito rápido. Então, em muito pouco tempo, os detentos se submeteram à força bruta e os policiais começaram a extrapolar naquele poder que ele tinha, o uso abusivo da força. E começou a gerar uma série de problemas. Até que chegou, acho que com 2 semanas de experimento, ele estava flertando com uma psicóloga, uma professora, que acabou virando esposa dele. E ele levou essa mulher lá para mostrar o experimento, né? Que acho que queria ganhar uns pontos ali, acabou casando com ela. E ela saiu chorando do experimento. E questionou o aspecto ético do experimento. Falou assim, olha só, cara, você está advogando que os fatores ambientais são determinantes para o comportamento negativo do ser humano. Tanto é que aí o livro dele, décadas depois, vai chamar Efeito Lúcifer. E você está criando justamente as condições para extrair o pior que cada pessoa tem. Isso é antiético. Elas estão chorando, impressionadas do experimento. E aí ele desempenhava o papel do diretor da prisão. E ele percebeu que ele mesmo já estava absorvido naquele papel. E aí ele encerra o experimento. E ele até ficou com o perfil baixo, ficou quietinho, não escreveu artigo científico, não fez nada acerca do experimento. Porque até com medo de sanções do comitê de ética, daquilo ali, não sei o que lá, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem. Os anos se passaram, em 2004 tem o escândalo de Abu Ghraib. E surpreendentemente, aliás, não tão surpreendentemente assim, as imagens de Abu Ghraib eram muito parecidas com a prisão de Stanford. E aí o experimento dele veio à tona. Como já tinha passado muitas décadas ali, aí ele pôde escrever sobre o experimento, ele publicou esse livro, ao qual eu me referi anteriormente, e só para que vocês tenham ideia, ele foi chamado como testemunha de defesa de alguns guardas envolvidos nos casos de tortura em Abu Ghraib. Justamente para mostrar como é que as condições ambientais afetaram, etc. Tá? E aí, olha que interessante, quando a gente pega, por exemplo, um reality show que a gente tem na televisão, né? Não vou falar o nome aqui, mas o reality show X, o reality show Y. Tenta imaginar numa casa
Einstein e Stephen Hawking ali conversando sobre a física, ou Byron e Castro Alves conversando sobre romantismo. A audiência ia ser lá embaixo, confere? Ia ser lá embaixo. O que promove a audiência desses programas? Conflito. É o conflito. Então eles criam um ambiente para extrair o pior de cada pessoa. Então, quando a gente pega esses reality shows, eu até tenho uma advertência aqui que eu falo que a gente aborda no livro são os desvios de conduta do soldado na sua trincheira. Mas que não é muito diferente de outros campos da atividade humana. O professor na sala de aula, os alunos ali no corredor da universidade e no reality show. Então, você tem um ambiente, você seleciona pessoas que se voluntariam para estar ali, como foram voluntários os alunos que se predispuseram a diferentes motivos para o experimento de Stanford, para criar um ambiente em que vai extrair o pior de cada pessoa. Será que isso é eticamente aceitável? Não. Então, olha que parada estranha. Aí você vê aqui, até às vezes, muitas pessoas envolvidas nesse reality show, falando sobre um caso disso, um caso daquilo, com uma superioridade moral, etc. Na verdade, ele conduz uma atividade que, eticamente é muito questionável, eu assisti o reality show que tá passando agora, né? E aí tinha um quadro que era justamente para gerar conflito entre eles. Você tinha que falar não sei o quê, tinha que falar alguma coisa mal do outro lado, tinha que falar mal. E aí a menina chegou e falou assim, cara, eu tinha que escolher alguém, virou pra pessoa e falou assim, olha só, desculpa, eu tive que escolher alguém pra ganhar aquele rótulo, né, aquele determinado. Você tem que falar, o fulano, esse aqui é ruim, é péssimo, é horroroso. Negócio dele. Aí tá, o ruim eu vou escolher a fulano. Por que você escolhe a fulana? Olha, fulana, desculpa, eu não tenho quem escolher, então eu tive que fazer o cara, olha só, a dinâmica não é essa. Você escolheu ou você troca, mas você tem que falar o que é, por que é ruim. Cara, ou seja, absurdo, forçando para que isso é um absurdo. acontecesse o conflito. Você está criando uma situação em que você tem a intenção explícita de extrair, de causar um conflito para extrair o que a pessoa tem de pior. Cara... E fica aqueles sanguinários psicológicos assistindo, não. E outra coisa, o sanguinário psicológico, né? Olhando aquilo ali, cara... Então, assim, você acha isso razoável, cara? Não. Aí a pessoa escuta, agora você tem o direito de resposta. Ela, acabou de escutar aquilo dela, quer responder. Ali tu já gerou uma animosidade entre eles então, assim, e um estresse. Por que eu tô falando extremo? isso? Porque, vamos voltar aqui ao teor do livro. Aí a gente acha um absurdo, acha inacreditável, inaceitável o holocausto dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Porque, se eu vivesse naquela época, eu ia ser o Schindler. Não, cara, se tu vivesse naquela época, tu não ia ser o Schindler. Tu ia ser o Eichmann. Entendeu? Mais fácil do seu Eichmann. É muito mais fácil, cara. Talvez muito mais fácil. 0,001% seria o Schindler. Você tem dúvida disso? Tanto que aqueles que salvaram os judeus, eles viram filme, referência, eles, assim... Existe uma instituição... Aí tem uma outra, existe outro uma cara lá que conseguiu esconder esses caras. Existe uma instituição judaica chamada... Eu não sei pronunciar, Yad Vashem, eu não sei como... Lá tem um jardim que a pessoa que comprovadamente arriscou a sua vida para salvar judeu ou judeus na Segunda Guerra Mundial, diante do Holocausto, recebe o título de justo entre as nações. Acho que é a maior... Isso é algo mais relevante do que, inclusive, tem... Se você abrir a lista aí, tem brasileiros ali que receberam esse título de justo entre as nações. Cara, acho que é um negócio mais fantástico do que um prêmio Nobel, entendeu? Mas olha que interessante, Rafa, tentando fazer o link que a gente falou aqui, da prisão de Stanford, falamos aqui do reality show. Por que eu trago isso? Porque justamente, cara, se a gente vivesse naquele período, e isso é que é o problema, aquilo que eu já falei anteriormente, que tipo de pessoa é capaz de fazer isso? Qualquer um de nós, cara. Entendeu? Qualquer um de nós. Por isso que o subtítulo do livro é o Tendo Limite entre o Bem e o Mal. Se você não tiver, e aquele prólogo que tem ali, né, da Hannah Arendt, justamente no julgamento do Eichmann, se você não estiver preparado para lidar com esses dilemas, você pode se sujeitar a circunstâncias ambientais e é muito mais provável que você seja um Eichmann do que um Schindler. Entendeu?